Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Anderson Machado e está começando mais um Oestcast aqui na Rádio Luzes. Para você que está chegando agora e ainda não conhece o Oestcast é um podcast que visa bater um papo com as principais personalidades de Santa Bárbara e região. E hoje, claro, não é diferente porque os meus convidados, os meus amigos, eles são missionários mormons. Estou falando do... Perdoe a pronúncia, tá? Elder Ashton Isso. e Elder Oliveira. Oliveira. Da igreja, perdoe o nome. É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso, perfeito. Muito obrigado vocês por receberem e atenderem o nosso convite. Eu tô bem feliz de tê-los aqui. E a primeira pergunta é coincidência? Os dois se chamam realmente Elder ou é o... Sim, então, isso é uma pergunta que nós, na verdade, recebemos muito. Mas Elder é um título que nós temos como missionários. Então, Elder É, é tipo, um... é como se fosse tipo um nome bíblico, assim, mais ou menos? Ah, Ou alguma alcunha, assim, mais ou Mais ou menos. menos. mais ou menos? Uhum. Qual que é a Então, explicação? quando Jesus Cristo estava aqui na Terra, ele chamou pessoas e o título Elder só é um título que nós temos que significa que nós somos missionários. Então, nós somos pessoas que vamos dar a palavra de Deus para as pessoas aqui. Ah, sim. Todos os missionários são conhecidos por Elder. Uhum. E as meninas missionárias? Elas são chamadas sisters. Sisters. Só pra mostrar que a gente somos representantes de Cristo, né? A gente chama Elder por causa disso também. É porque eu fiz uma pesquisa rápida no Instagram e eu achei alguns Elders também, Ashtons também, pelo mundo afora. Cara, será que é coincidência? Mas vocês são bem jovens, né? Quantos anos vocês têm? Eu tenho 19. 19 anos? Eu tenho 22 anos. 22 anos, cara, os dois são muito jovens. Você, né, quem tá em casa deve estar estranhando um pouco. Você tem um sotaque muito... Deixa eu adivinhar um pouco, tentar adivinhar de onde que é o sotaque do Ashton. Aham. Pelo sotaque, pelo R, você é de Piracicaba. Não. Não, não é de Piracicaba. De onde você é? Eu sou dos Estados Unidos. Que estado? Arizona. Arizona? Uhum. Mais pro sul, né? Sim, pro sul. então tem fronteira com o México. Ah, um pouco mais quente lá, É. né? Mas um pouco parecido com o Brasil, né? Sim, tem algumas partes que são bem parecidas. E... Desde... Tá quanto tempo aqui? Eu tenho 9 meses em Brasil. 9 meses? Uhum. E você fala português desse jeito? Tô Mas tentando você falar. tava aprendendo lá ou Eu aprendi aqui, na aqui? rua mesmo. 9 meses? Uhum. Caramba! Puxa, eu tô tentando falar até hoje português correto. É difícil, É o português difícil, é né? bem difícil. Mas tem muito. Eu percebi que tem muito americano missionário pra cá, né? Sim. ultimamente. Então, aqui em Brasil tem muito missionário americano, mas também tem brasileiros, argentinos, peruanos, Peruano. tem muitos de todo mundo. Você cresceu já na igreja evangélica ou foi convertido? Na igreja. igreja... No caso, eu conheci a igreja através da minha tia, né? Ela já era batizada na igreja. E aí ela me apresentou a igreja, me convidou. E eu recebi uma visita dos missionários alguns dias depois. Eu fui no domingo pra reunião. E alguns dias depois eu recebi a visita dos missionários. No começo eu fiquei meio... Eu não queria a visita e tal. Eu escondia um pouco, mas com o tempo eu fui gostando. Eles me apresentaram o livro de Mormon, me apresentaram o Evangelho, Jesus Cristo, as verdades da igreja. E aí eu fui me aprofundando e eu gostei. E consequentemente eu fui batizado na igreja. Estou lá até hoje, mais de 10 anos. E como que é uma igreja vocês são cristãos, lógico, né? Mas é um pouco diferente, né, das outras igrejas cristãs que a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, né? Algumas características bem diferentes. Por exemplo, tem um livro Mormon, né? Uhum. Como que é o livro? Eu nunca peguei pra ler, sinceramente. Então, na verdade, Vocês trouxeram, hein? sim, eu tenho comigo. Então, deixa me apresentar. Aqui é o livro de Mormon. E
como você pode ler ali embaixo, fala um outro testamento de Jesus Cristo. É como se fosse o terceiro testamento? Sim, isso mesmo. Tem o Velho Testamento, o Novo Testamento e o Livro de Mormon, como um outro testamento. Então, o Livro de Mormon não tira nada da Bíblia. Ensina as mesmas coisas. E... Ele. Mas é como se fosse. Terceiro Testamento, mas se fosse como além do. Depois da crucificação de Jesus, do Apocalipse, ou é o Terceiro Testamento, mas ele insere coisas que novas, tanto no Velho, tanto no Novo. Então, o Livro de Mormon fala sobre as pessoas aqui nas Américas Antigas. Porque a Bíblia foi escrita lá no Jerusalém, aquela parte do mundo com todo aquele povo. Mas o Livro de Mormon foi escrito aqui e fala sobre as pessoas aqui. Fala sobre os povos aqui na América. E a relação deles com Deus, Jesus Cristo. Mas em que tempo? Então, o Livro de Mormon começa 600 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. E termina 400 anos depois de Cristo. 600 anos antes de Cristo é uma coisa que é difícil de se falar, né? 600 anos antes de Cristo, aqui na América. Né? E na América no geral. A gente se fala muito da Europa, do Oriente Médio. Não se fala ainda mais de Bíblia, né? A gente foca muito lá e não se sabe o que se passou aqui. E fica tudo detalhado aqui. Então... Sim, então nós sabemos que tivemos pessoas aqui nas Américas nessa época. Mas nós não sabemos muito sobre eles. Mas o Livro de Mormon explica um pouco sobre o que eles acreditaram. E o que eles fizeram no dia a dia. E o que estava acontecendo nas vidas deles. Então, realmente só fala sobre Jesus Cristo. Não fala sobre uma outra pessoa que nós adoramos. Adoramos Jesus Cristo. Ele é nosso Salvador. E Ele realmente é a pessoa mais importante em nossas vidas. Porque Ele fez tudo para que possamos estar aqui hoje. E quem escreveu o livro? Então... E por que tem esse nome, Mormon? Boa pergunta. Então, o Livro de Mormon foi escrito pelos profetas aqui. Então, teve muitos profetas. Pode ver aqui, tem Nefi aqui. Tem Mosias, Alma. Então, todas essas pessoas foram profetas aqui nas Américas Antigas, que guiaram o povo, como profetas no Velho Testamento, tipo Moisés, Abraão, Noé. Todas essas pessoas foram profetas que guiaram o povo. E aqui nas Américas tiveram profetas também, porque 600 anos antes de Cristo não tinha WhatsApp. Para as pessoas, olha o que Jesus Cristo está fazendo aqui. Não. Então, essas pessoas, eles teve que saber sobre Jesus Cristo também. Então este livro fala sobre os profetas aqui e o povo também. E quem E o nome Livro de Mormon é porque teve um profeta, deixa eu encontrar, chamado Mormon, bem perto do fim do livro. E todos esses profetas que escreveram, os livros não foram juntos, mas Mormon ele foi um profeta que colocou todos esses registros dos profetas juntos. Até temos um livro. Mas ele era de onde, esse Mormon? Aqui nas Américas. Então isso ele escreveu aqui foi quase 400 anos antes, depois de Cristo. Que ele colocou todos esses registros juntos. E o último profeta era... É que nem a Bíblia mesmo, tem livros, né? Tipo Mateus, João. Então, só é os profetas aqui, além de lá em Jerusalém. E o último profeta Moroni, que escreveu no livro, ele enterrou essas placas no chão. E muitos anos depois, foi 200 anos atrás, um rapaz, ele foi guiado até essas placas. E ele traduziu de um outro idioma, que o livro de Mormon foi escrito num outro idioma, e ele traduziu para que nós temos hoje em dia. Esse rapaz foi o Smith? Sim, isso mesmo, Joseph Smith. Joseph Smith. E vocês... Ele escreveu essas placas e tem algum vestígio dessas placas? Como é que... Então, depois ele traduziu um anjo, Moroni, depois ele morreu e ele foi um anjo, ele pegou essas placas e voltou, ele deixou eles com Deus de novo, porque muitas pessoas aqui na Terra querem, eles foram placas de ouro, então eles foram bem
valorizados. Muitas pessoas queriam ouro. É bem caro. Mas ele levou as placas para Deus de novo. Então nós não temos as placas aqui na Terra mais. Ninguém chegou a ver essas placas. So, tem aqui na frente do livro, na verdade, tem um testemunho de 3 pessoas e de 8 pessoas também. Então, os 3. Deixa-me ver. Isso é 8. Aqui, os 3 testemunhas, eles viram o anjo com as placas de ouro. E os 8, eles só viram as placas de ouro. E depois o anjo ele levou para Deus de novo. E então temos testemunhos deles aqui na frente do livro, do 3 e do 8. E depois temos o testemunho do profeta Joseph Smith. E falando sobre um pouco da liturgia do culto. Eu não sei se eu pergunto se é diferente, porque eu não sei se vocês já viram outros tipos de culto, né? Mas é bem. Como que é? É de domingo, né? Os cultos de vocês. Então é domingo de manhã. Alguém prega a palavra? Como que é a liturgia do culto? A gente tem uma reunião especial que é a reunião sacramental, que é a primeira reunião. No caso, a gente toma a Santa Ceia. Todo domingo? Sim. No caso, a gente lembra a expiação de Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo ele expiou pelos nossos pecados, ele derramou sangue e o corpo dele foi bem, como se diz, foi mutilado, né? Foi bem machucado. Então, o sangue representa a água representa o sangue de Cristo que foi derramado e o pão representa a carne. Então, nós tomamos todos os domingos esse sacramento para nos lembrarmos da expiação de Jesus Cristo, o sacrifício expiatório que Jesus Cristo ele fez por nós. E depois dessa parte, a gente tem uns discursos, no qual não é o pastor, é o bispo, no qual o bispo... Lá é bispo? Sim. Tem 3 discursantes, 2 ou 3 discursantes que vão discursar naquela hora sobre algumas coisas relacionadas ao Evangelho de Jesus Cristo, algo importante, que realmente vão trazer o espírito, né, da reunião. E logo após, temos as aulas dominicais, que no caso são as aulas do Evangelho, com a gente ensina alguma coisa relacionada ao Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, para que elas possam ter conhecimento, né? E essas pessoas que discursam nos domingos, eles não são pessoas treinadas para fazer isso. Eles realmente são membros comuns da igreja. Então, qualquer semana o bispo pode perguntar a você, você está disposto no meu tempo, é que eu não frequento mais a igreja, mas no meu tempo, quando era culto de jovens, aí o líder de jovens, ele escolhia alguém para ir no púlpito, né, para ler a palavra e tal. E eu me escondia, assim, atrás do irmão da frente, assim, pra não ser escolhido. Igual também na prova de matemática, lembra? Isso ocorre também? Todo mundo já tá bem preparadinho pra... Então, é uma escolha. O bispo ele vai escolher uma pessoa, mas eles podem escolher se eles querem ou não. E realmente eu gosto muito disso, porque nós aprendemos muito ouvindo uma pessoa discursar. Mas quando nós preparamos esse discurso, nós aprendemos ainda mais. Porque nós estamos estudando essas escrituras. Nós estamos estudando tudo que nós precisamos para ajudar as outras pessoas a aprender. Esse discurso tem testemunhos também? No final do discurso, sim. Sempre a gente presta testemunho sobre as coisas que a gente falou. Então, é algo bem simples. Discurso 5, 10, 15. No qual a gente fala lá em cima. Às vezes, nas minhas primeiras vezes que eu discursei foi bem difícil, porque realmente a pessoa fica muito nervosa lá em cima. Tem muitos membros da igreja lá na frente. Mas, com o tempo, quando você aprende a ensinar pelo Espírito, né? Pelo Espírito do Senhor, fica muito mais fácil e as palavras elas vão fluir melhor. Tem louvores também na igreja? Sim, então nós cantamos hinos lá na igreja. É bem legal para ouvir todas as pessoas cantando juntos sobre nosso Salvador Jesus Cristo. Então, geralmente nós cantamos um hino na começa, um antes do sacramento ou Santa Ceia. Às vezes tem um outro entre os discursos e um para finalizar a reunião.
Aqui a gente fala, em certas igrejas, a gente tem o termo pentecostal, né? Assembleia, entre outras. A igreja dos Santos Sétimos Dias, tem- dos últimos dias, perdão. Isso eu ia te perguntar também, as pessoas confundem um pouco a nomenclatura? Sim, então, Eu, no episódio passado, para chamar vocês, eu uhum, falei a igreja dos sétimos dias, né? Que são os adventistas, uhum, né? Eu confundi. As pessoas geralmente sim, confundem um pouco. isso é uma coisa que as pessoas confundem um pouco. Então, nossa igreja, muitas pessoas conhecem como a igreja mormon. Acho Isso que é fica mais uma fácil. coisa que é Mas, bem aqui no mas não livro de Mormon. fica, não soa, como eu posso dizer, de forma, fugiu a palavra agora. Vocês assumem isso pra si, a gente somos mormons Então, mesmo, ou fica algo pejorativo? não é Fala. ruim, mas uma coisa que, como igreja agora estamos focando, é falando o nome da igreja inteira, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Sétimos dos dias. Últimos Dias. Porque muitas pessoas, quando você fala a igreja mormon, quem é mormon? Mas quando nós falamos somos da Igreja de Jesus Cristo, realmente mostra que nós adoramos Jesus Cristo. Sim. E ele é o fogo da nossa igreja. Pra quem é muito leigo, você fala mormon, geralmente igreja mormon, parece ser, às vezes pra uma pessoa leiga, parece que nem tem Jesus Cristo ali. Uhum. Pode pensar assim. Sim. E é bem interessante. Um dia eu pretendo ir frequentar, não frequentar, mas conhecer a igreja. Uhum. Interessante bastante. E tem alguma prova viva desse? Você falou que vocês falaram de 600 anos antes de Cristo, né? Uhum. Das Américas. Aqui tem alguma prova viva desse período de profetas aqui? Então, não tem uma prova muito forte que fala que uma família saiu de Jerusalém 600 anos antes de Cristo e chegou aqui nas Américas. Mas nós sabemos que tivemos pessoas aqui. E Deus, ele ama todos os filhos dele. Então, realmente, este livro só fala das pessoas aqui. É verdade que vocês acreditam que Jesus Cristo esteve aqui? Nas Sim, Américas? então tem um acontecimento bem importante no livro, que é aqui, quando tem uma pintura. Quando Jesus Cristo, ele apareceu para o povo aqui. Então isso foi depois ele ressuscitou. Nós Depois lemos, que ele ressuscitou, ele apareceu. sim, nós lemos em João 10:16, ele falou que ele tem outros ovelhas que não são deste aprisco. Ele falou isso para os apóstolos. Então, os ovelhas que ele estava falando, nós somos os ovelhas dele. E um outro aprisco não eram as pessoas de Jerusalém. Então ele estava falando de um outro povo que ele precisava visitar. Porque todo mundo precisa de Jesus Cristo. Todos nós precisamos salvação por meio de Jesus Cristo. Então ele precisava visitar essas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer ele. Exatamente. E eles ouviam falar, né? Os profetas falavam sobre a vinda do Messias, mas eles não tinham contato, né? Porque eles moravam do outro lado do mundo. Então, como ele falou, né? Jesus Cristo falou que existiam outras ovelhas no qual ele teria que visitar, que ele teria que ministrar. E ele veio aqui para os povos aqui nas Américas, se apresentou para eles, se apresentou que ele era o Cristo, aquele mesmo Cristo que vários profetas haviam profetizado, né, haviam prometido que ele viria. E realmente foi algo bem importante, que isso mostra que o Salvador ele se importa muito conosco. Ele não se importa somente com aquelas pessoas que ele estava vivendo na época que ele estava aqui, estando aqui na Terra, andando aqui na Terra. Mas ele se importa com todas as pessoas, com todos os povos. Então essa parte é uma das partes mais importantes do livro de Mormon que a gente tem, porque realmente mostra a vinda de Jesus Cristo, a aparição dele aos povos nefitas depois da ressurreição. Mas vocês consideram o livro Mormon mais importante do que a Bíblia ou equivale? Nós acreditamos que eles são iguais. Iguais? Então, nenhum é mais importante que o outro, porque sem a Bíblia, nós não sabemos nada da vida de Jesus Cristo. Ele realmente só é uma... nós não sabemos sobre ele sem a Bíblia. Então, este livro não faz muito sentido sem a Bíblia. Então, nós precisamos... Complemento. Isso, é um complemento. Nós precisamos dos dois para realmente entender tudo que Jesus Cristo teve para nós. Mas uma coisa acontece de, por exemplo, algo na Bíblia de dar, sei lá, dupla interpretação, aí vocês
usam o livro Mormon para tirar dúvida ou algo do Então, às vezes, nós sabemos que a Bíblia é um pouco difícil de entender. Tem algumas coisas que, às vezes, a Bíblia mesmo fala uma coisa e depois fala uma outra se coisa. contradiz. Mas isso não significa que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é bem importante, nós aprendemos muito sobre nosso Salvador Jesus Cristo e é o que ele nos ensinou. Mas o livro de Mormon só ajuda, às vezes, para clarificar algumas coisas que não foram ensinadas tão claros na Bíblia. Exatamente. E na Bíblia a gente sabe que tem alguns livros, né, que são bem difíceis de compreender. Por exemplo, o livro de Isaías. E no livro de Mormon fala muitas coisas relacionadas ao livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro muito difícil de compreender, porque tem muito simbolismo, né, muitos símbolos. E tem uma parte do livro de Mormon que fala exatamente sobre o livro de Isaías. E fica bem mais fácil a compreensão por causa que ele utiliza, o profeta que escreve esses registros, ele utiliza de palavras mais fáceis de compreender. E é por isso que o livro de Mormon ele é tão importante, porque ele testifica da Bíblia. Ele é um complemento da Bíblia e ele ajuda na melhor compreensão da Bíblia, entende? Então, por isso que o livro de Mormon ele é tão importante pra gente. Não que a Bíblia, ela Mas aqui tem mais livros citando ou se passando no tempo no Velho Testamento, Isaías, Porque esse, ou do que do Novo Testamento? porque esse povo, quando eles saíram de Jerusalém, foi 600 anos antes de Cristo. Então isso foi, na verdade, só um pouco tempo depois de Isaías. Então eles levaram com eles o Velho Testamento, como eles tiveram no templo, ou as escrituras deles. Então eles tiveram todos os registros desses profetas do Velho Testamento. Porque o Novo Testamento ainda não aconteceu quando eles saíram. Então eles não tiveram nada para aprender. Perdoe se eu perdi a linha do raciocínio, mas esses alguns profetas de lá vieram para as Américas, é isso? Sim. Então, aqui na frente, essa foto aqui mostra uma família saindo do mar. Então eles estavam saindo de Jerusalém até a Terra Prometida, que foi aqui nas Américas. Na Bíblia, em alguma parte da Bíblia dá, mesmo que seja de forma leve e sutil, dá a entender que seja isso mesmo? Então, 600 anos antes de Cristo, Babilônia, eles levaram muitas pessoas de Jerusalém para lá. Eles foram cativos de Babilônia. Então, Deus, ele falou com essa família, esse profeta, para levar a família dele e sair. Porque Jerusalém seria destruído pela Babilônia. Os babilônios. Realmente. Uma coisa que pode dar-se a entender também, a origem dos povos, os povos daqui, né, principalmente da América, são mais pelo tom de pele, né? São mais ou menos, bate com o tom de pele do povo daquela época do Oriente Médio, né? Um pouco mais moreno e tal, não sei, posso estar falando bobagem. E eu tava. Aquela pergunta que eu não concluí era que aqui temos igrejas pentecostais. Nos Estados Unidos também tem, né? A igreja dos Santos dos Últimos Dias se considera pentecostal ou não? É um movimento neopentecostal, digamos assim. Não, nós não temos esse título. Lá não tem o famoso reteté que nem tem em algumas igrejas. Você sabe o que é um reteté? Não. Não. Tem várias igrejas que tem esse título, né? Pentecostal. Mas nós somos cristãos, então nós acreditamos em Cristo e nós somos da Igreja de Jesus Cristo. Então a gente não tem outro nome que não seja a Igreja de Jesus. Sim, mas eu falo mais sobre o rito do culto, né? Tem as pessoas glorificam, como que é? Tem línguas estranhas, como tem aqui? Não. Tipo, a gente não tem esse tipo de... A gente canta hinos, a gente faz orações, discursos, aulas, a gente não tem nenhum tipo de rito ou coisa estranha que às vezes as pessoas acham que a gente tem, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente faz algumas coisas estranhas lá dentro da igreja, a igreja Mormon faz coisas estranhas lá dentro, como eu já ouvi falar sobre isso. Tem muito, pesquisando um pouco por aí,
a igreja é tida como uma seita por algumas pessoas. Uhum. Sim. E como que é pra vocês? Vocês acham que é muito também vem da ignorância, né? Por a pessoa não conhecer e É, tal. eu acho que só algumas pessoas ouviram uma coisa de uma outra pessoa, mas realmente a melhor maneira para aprender é só vai lá. Todo mundo realmente sempre está bem-vindo para chegar na igreja e aprender conosco, porque nós só estamos falando de Jesus Cristo e todo mundo precisa de Jesus Cristo. E a gente também tem templos, né? Templos espalhados por todo mundo. A gente realiza algumas ordenanças e alguns convênios com Deus lá dentro. Então, a gente estava até falando com um pesquisador um tempo atrás, uns dias atrás, e ele perguntou, né? Que ele ficou sabendo que ia lá, tipo, coisas estranhas, né? Tipo, sacrifício, essas coisas. E aí a gente achou estranho, porque não é bem isso. A gente faz coisas realmente sagradas, mas nada relacionado a isso. Então as pessoas às vezes têm uma visão errada da igreja. E quando elas realmente buscam fontes erradas, né? Muitas vezes as pessoas gostam de fuçar lá na internet e pesquisar. Muitas vezes elas vão achar fontes ruins, realmente que falam mal da igreja, que realmente perseguem a igreja. Então, mas não é bem isso. Eu vi, algumas pessoas confundem também com testemunhas de Jeová. Às Acha vezes, alguma semelhança? uhum, por causa da obra missionária, o que estamos fazendo na rua, falando Sim. com pessoas. Muitas pessoas acham que nós somos testemunhas de Jeová, mas É só vocês não evangelizarem de domingo. Sim. Exatamente. Mas é por causa disso. As pessoas sempre me falam que a gente parece muito com a Igreja do Testemunho de Jeová por causa dos missionários, né? Que eles gostam muito de sair no domingo para poder falar sobre a palavra de Deus com as pessoas. Mas a única diferença é que a gente faz isso durante 2 anos, 24 horas por dia. Então a gente, todos os dias, 24 horas, a gente está testificando de Cristo para as pessoas. Como que é isso de evangelizar? É realmente todos os dias vocês? sim, então cada dia nós Como vamos. que é a rotina de vocês? Então, geralmente, nós acordamos 6:30 da manhã, preparamos para o dia, fazer alguns exercícios, realmente fazer o que nós precisamos para preparar para o dia, e depois temos 1 hora de estudo das Escrituras. Isso é bem legal. Mas isso na igreja ou em casa? É nossa casa. E depois nós saímos de nossa casa às 10 horas da manhã, e nós... Mas isso com algum líder ou por conta própria? É só nós aqui. Nós temos um líder, ele está lá em Piracicaba. Mas, sim, nós saímos da casa às 10 horas da manhã, nós falamos com as pessoas um pouco e depois nós almoçamos como um membro da igreja. Cada dia um membro da igreja vai nos dar almoço. E depois nós saímos e nós falamos com as pessoas até 9 horas da noite, quando nós voltamos para nossa casa e dormimos. No seu caso, você falou do almoço e tal, você já acostumou a comer arroz e feijão? Sim, sim, foi bem diferente quando eu cheguei, arroz e feijão cada dia. Porque aqui, depois a gente vai falar um pouco sobre o lance da imersão mesmo Uhum. cultural, mas já que a gente está no assunto, porque eu imagino que seja bem diferente, né? Eu acho que em nenhum lugar do mundo come arroz e feijão todo dia, né? Eu consigo pensar com a cabeça de um estrangeiro, realmente deve ser diferente. Mas eu tô O que gostando. varia é a carne, Uhum. a que a gente chama Sim. de mistura, né? Sim. É a carne, até um ovo e tal, mas é arroz e feijão todo dia. Uhum. Já acostumou? Sim, eu tô gostando Você agora. gostou? Uhum. Na começo foi um pouco estranho, só cada dia comendo arroz e feijão, mas agora eu. Vinha um russo aqui, e ele. Acompanhando ele, ele não acabou não vindo, não deu pra ele vir, mas acompanhando ele pelas fotos e tal. Ele ama arroz e feijão. Uhum. Vocês até comem, né? Feijão e arroz, só que não juntos, né? Sim, comemos arroz e feijão, mas antes de E é vir pro diferente Brasil, o arroz e feijão de vocês? não muito. Como nós compramos é um pouco diferente. Lá nos Estados Unidos compramos feijão na lata, que já está cozinhado tudo, só que precisamos esquentar. Aquecentar. Esquentar. Esquentar, isso. Feijão. E arroz é quase a mesma coisa. Mas é um pouco diferente, só porque lá nos Estados Unidos não comemos arroz e feijão juntos. Sim. E a gente tava falando sobre o lance de ser missionário e tal.
E como que vocês. 24 horas, realmente vocês têm ajuda da igreja para se manter? Como que é? Sim, então, enquanto estamos aqui, a igreja vai nos ajudar com aluguel e eles vão nos dar uma mesada para nos comprar comida e coisas assim, e cortar cabelo, tudo que nós precisamos. Mas, realmente, quando para a missão, nós pagamos para ir na missão. Então, todo mundo vai pagar um valor para ir na missão. E é de nosso conta próprio. Você tá aqui em casa, você mora sozinho? Não, nós moramos juntos com mais 2 missionários aqui em Santa Bárbara. Mas outros americanos ou brasileiros também? Tem mais um americano e mais um brasileiro. Ah, moram na mesma casa. Uhum. Esse brasileiro não é daqui também. Não, ele é de Paraná. E como que é na rua? As pessoas. O atendimento. As pessoas são de boa, elas geralmente deixam entrar, ou já são mais. Geralmente aqui as pessoas vão nos Param deixar pra entrar. te atender. Eles vão escutar uma mensagem. Mas às vezes é um pouco difícil. As pessoas geralmente são rudes? Geralmente não. Não. Realmente não é muito difícil a gente encontrar uma pessoa assim. A gente já viu alguns poucos casos, né? Que a pessoa às vezes não quer ouvir a mensagem, às vezes até a pessoa se esconde da gente e tal, pra não escutar a mensagem, mas a maioria das pessoas elas escutam, mas a gente tem uma meta para que a pessoa ela progrida um certo tempo, para que a gente possa levar ela para a igreja, batizar ela e tal. E é por isso que às vezes fica difícil para a pessoa progredir, né? Às vezes ela pode escutar até a primeira mensagem, mas o resto às vezes fica um pouco difícil, porque aí vem de interesse próprio da pessoa. Sim. Mas tem bastante gente se convertendo? O trabalho de missão tem efeito? Sim. Então, aqui na Na missão prática. nós batizamos pessoas. Isso é nossa meta. Vocês Batizar as batizam? pessoas. Sim. Então, nós temos o chamado para convidar as pessoas até o batismo. Mas uma pessoa na igreja pode batizar também. É a escolha da pessoa. Então, nós realmente temos o chamado para convidar as pessoas a ser batizadas e ajudar eles. Mas isso com o tempo. Sim. Que ela já está na igreja e tal. Uhum. Então é como o tempo da pessoa. Nós nunca vamos esforçar alguém a ser batizado. Sempre vai ser um convite que está lá. Porque realmente o batismo é uma coisa que Jesus Cristo ensinou para o batismo. Quando ele falou com Nicodemos, ele falou que todo mundo precisa ser batizado para entrar no reino de Deus. Então não é uma coisa que nós queremos esforçar, porque todo mundo tem um arbítrio. Mas nós só queremos ajudar as pessoas a conhecer um pouco. E quando elas conhecem, ter a oportunidade de escolher se eles querem ser batizados ou não. E é verdade que vocês também batizam pessoas mortas? Como que é isso? Uhum. Então isso é uma pergunta muito boa. Então lá no templo, como ele falou, nós fazemos algumas coisas bem sagradas. Isso é uma dessas coisas. O batismo pelos mortos. Então esse não é uma coisa muito estranha. Como eu falei, Jesus Cristo falou que todo mundo precisa ser batizado. Mas o que sobre as pessoas que nunca teve a oportunidade de ouvir sobre Jesus Cristo? Não é justo para eles só ir para o inferno, porque eles nunca escutaram sobre Jesus Cristo. Então, depois dessa vida, todo mundo vai para o mundo espiritual, onde tem 2 lugares, a prisão e o paraíso. E as pessoas... Seria mais ou menos o que os católicos chamam de purgatório? Mas seria mais ou menos isso? Mais ou menos. Um lugar onde as pessoas elas vão para lá até a segunda vinda de Cristo, elas vão esperar a segunda vinda de Cristo, porque Então, como por exemplo, a pessoa morre e ela fica esperando. exatamente. Então elas são Então, nesse esperando é que vocês. São essas pessoas que vocês batizam? Sim, Não? então essas pessoas lá... E quem apresenta essas pessoas para vocês? Então, lá no mundo espiritual, tem as pessoas em paraíso, eles vão ensinar as pessoas em prisão sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E ainda essas pessoas vão ter arbítrio. Nós não vamos só mudar de ideia quando chegamos lá. Então eles vão ter arbítrio se eles querem escolher esse batismo ou não. E nós fazemos e eles podem escolher. Então nós podemos ir para o templo e pegar um nome de uma pessoa que faleceu.
e podemos batizar uma outra pessoa no lugar dessa pessoa. Então vamos batizar uma outra pessoa no nome dessa pessoa que já morreu. E essa pessoa no mundo espiritual terá a oportunidade de aceitar esse batismo ou não, se eles quiserem ser batizados na Igreja de Jesus Cristo. Então, mas quem que geralmente é o que é um parente que leva esse nome até vocês? Ó, meu Sim. Lá fulano na morreu. igreja, Aí essa pessoa que leva até vocês. lá na igreja a gente tem um trabalho chamado História da Família. Então, esse trabalho é feito pelos membros da igreja, né? No qual nós fazemos trabalho pelas pessoas que já morreram. No qual a gente tem, tipo, vamos supor, eu tenho minha árvore familiar. No caso, no Family Search, nome da plataforma que a gente faz. Essa plataforma é Mormon, né? Eu fiquei sabendo recentemente. Plataforma da igreja. Então, Eu não sabia, eu já usei essa plataforma e não me atentei que é da igreja. sim, exatamente. E aí eu faço toda minha árvore Genealógica. genealógica pela minha família. E se tiver algumas pessoas lá na minha família, por exemplo, que não tiveram a oportunidade de conhecer o evangelho, não foram batizadas e que já estão mortas, posso pegar essas pessoas e mandar para o templo. Ou eu mesmo posso ir para o templo, quando eu tiver a oportunidade de ir lá, e batizar elas, entende? Então, mas a gente pode também fazer por outras pessoas, a gente tem a oportunidade de fazer ordenanças prontas, no qual a gente pega o nome de pessoas que a gente não conhece, que não são da nossa família, mas que estão praticamente esquecidas lá. E a gente tem a oportunidade de mandar para o templo. E na prática, como que é esse batismo? Como que é? Vocês só oram? Como é algo bem sagrado, a gente não pode dar muito detalhe, mas normalmente a gente tem uma pia batismal, no qual a gente fala algumas palavras sagradas. Praticamente as mesmas palavras que a gente fala quando a gente vai batizar uma pessoa viva. E a gente batiza pelo nome da pessoa que morreu, entende? A gente, por exemplo, eu vou para as águas do batismo, para a pia batismal no templo. Então, no caso, eu vou me batizar, mas meu nome não é, por exemplo, Helder Oliveira. Vou ser batizado no nome da pessoa que morreu. Então, eu vou estar representando Alguém a te pessoa. representa, alguém representa a pessoa. Exatamente, eu vou representar a pessoa que morreu para que ela possa ter a oportunidade de se batizar também. Seus pais também são da igreja? Sim. Você já cresceu, então. Eu cresci na igreja. Como que é lá nos Estados Unidos? Tem muitos membros? Sim, então, de onde eu sou, Arizona, tem muitos membros lá. Então, onde eu cresci, não tinha muitas igrejas. Tinha a igreja católica, a igreja... Que cidade que é? eu sou de Gilbert, Gilbert. Arizona. Sim. Mas não tiveram muitas outras igrejas lá. Tiveram uma igreja católica, pentecostal, Testemunho de Jeová. Mas muitas pessoas foram da igreja de Jesus Cristo. Então eu cresci com... a maioria dos meus amigos foram da igreja também. Tem uma Salt Lake City. Então isso é em Utah. Então, Foi fundada por Mormons, né? sim. Então quando... É longe de Arizona? não. Então é Arizona e do norte de Arizona e Utah. Então é bem perto. Mas quando a igreja começou em Nova York. E de lá foi para Illinois, Ohio e Missouri. Mas depois eles saíram dos Estados Unidos no tempo. Porque o governo não estava tratando muito bem a Estavam perseguindo. igreja. Isso. Então eles saíram dos Estados Unidos no tempo e foram para o que agora é Utah. Lá, tipo, tem uma igreja sede. É a sede da igreja. A maioria das pessoas lá são da igreja, praticamente. Quase todo mundo, então, lá. Quase todo mundo. Poucas pessoas não são da igreja. Nos Estados Unidos, que nem eu falei, das pessoas aqui se confundirem com Testemunho de Jeová ou Adventistas. Eu tô perguntando por ignorância mesmo, tá? Mas lá tem alguma semelhança das pessoas confundirem ou comparar com os Amish? Às vezes. Às vezes tem Então, disso? tem algumas outras igrejas que se formaram da nossa igreja, que saíram, algumas pessoas que saíram e formaram outras igrejas. Ramificações, né? Então, esses são mais perto da Amish. Amish é tipo eles são um grupo religioso também?
Sim, sim, eles são. Eu vejo muito. É uma ignorância mesmo, porque eu vejo retratar às vezes através de filme e tal, mas eu não sei como que é, né? Uhum, Então, às vezes pelo filme é muito estereotipado, né? sim. Às vezes não vou tomar aquilo como verdade, mas tem. Vejo que eles não usam muita tecnologia, né? Uhum, Como são pra vocês? Vocês são bem jovens, né? Esse lance de ser regrado, de fazer a missão, ao mesmo tempo não dá pra curtir a vida, dá pra. Então, quando nós fazemos as Tem um coisas. tempo, tem um dia de folga pelo menos ou não? tem. Então é segunda-feira, onde nós Segunda-feira. podemos fazer compras, se divertir um pouco, cortar nosso cabelo. Realmente é chamado P-Day, um dia de preparação para a semana. Então nós fazemos tudo que vai nos ajudar a preparar para a semana. Descansar um pouco, Descansar. cortar o cabelo se precisamos, comprar comida pela semana. É para preparar para a nossa semana. E depois, às 6 horas, na segunda-feira, nós saímos até 9 horas da noite. Até 9 horas da noite. Todos os bairros da cidade. Uhum. Tem quantos missionários aqui em Santa Bárbara? Em Santa Bárbara, só 4. 4. Então desses 4, vocês rodam a cidade toda. Sim. Sim, é dividido por área. Então a gente fica com uma parte de Santa Bárbara. Que parte desse? Tem a Avenida São Paulo e nós ficamos do sul da avenida e os outros eles ficam do Tá, norte. de lá pra cá. Uhum. Ah, eles ficaram com a melhor parte, então. Tô brincando. Mas vocês também, é como que eu posso dizer? É como se fosse uma doutrina, vocês cuidarem bem dos seus corpos, né? Sim. Me dá esse é chamado a palavra de sabedoria. Então, Isso tá no livro Mormon? não. Então, De o onde vem profeta, isso? o profeta que traduziu o livro de Mormon, ele foi o profeta de hoje em dia. Ele era um profeta que guiou o povo há 200 anos atrás. Então ele recebeu a revelação de Deus. E uma dessas coisas foi para cuidar de nossos corpos. Porque nossos corpos realmente são dons de Deus. Ele nos deu esses corpos para essa vida. Então nós precisamos cuidar Tem das uma parte coisas. na Bíblia que fala que nossos corpos são templo, Um né? templo, sim. Então nós acreditamos que nossos corpos são templos e precisamos cuidar deles. Então tem algumas coisas que nós não devemos tomar, tem algumas coisas que nós não devemos tomar muito disso. É verdade, vocês não tomam café nem chá? Uhum. Não tomam também. Por quê? Então isso foi parte da revelação que ele recebeu. Então nós sabemos que algumas coisas. Isso vem do Smith? Sim. Então nós sabemos que coisas que nos. Eu não quero falar vício, mas é uma coisa que nós somos dependentes nessa coisa. Então, café às vezes se torna uma coisa assim. Dependência. Que pessoas precisam para acordar de manhã. Então, nós não queremos ter uma coisa na nossa vida que está nos controlando. Nós queremos controlar tudo que é possível. Então, Do chá. o chá é chá preto que nós não tomamos. Ah, só o chá preto. Uhum. Por quê? Então isso não é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Então eu não expliquei muito isso para as pessoas, mas é uma coisa. É uma coisa também. Talvez nós não sabemos exatamente porquê. Seria porque esse negócio de viciar, talvez seja um costume dos Estados Unidos as pessoas tomarem mais. É mais comum lá nos Estados Unidos. Mas a palavra de sabedoria, ela não se limita somente a essas coisas, tipo álcool, café, chá preto, mas se limita às coisas que fazem mal ao nosso corpo. Então, se por exemplo, eu sei que se eu tomar muito refrigerante, eu vou passar mal, vai fazer mal pro meu corpo, eu não vou tomar, entende? Então, tudo que vai fazer mal pro seu corpo, você tá desobedecendo a palavra de sabedoria, se você consumir, entende? Então na igreja só tem gente, ó, fininha. Não. Então, nem todo mundo é perfeito. E essa palavra de sabedoria, muitas pessoas só seguem nessas 5 coisas que não devemos tomar. Então se eu vejo um irmão meio cheinho, eu falo assim, irmão, você tá em pecado. É tipo isso. Não, porque quando nós cuidamos de nossos corpos, essas são as 5 coisas principais que nós não devemos tomar. Mas por nossos corpos realmente é para nos cuidar. Então não tem uma pessoa que vai falar, você não está seguindo esse mandamento. Mas é para si mesmo, para cuidar de seu corpo. Se você acha que você está cuidando de seu corpo bem,
então você está cuidando bem. Mas essas 5 coisas principais são mais rígidas, mais perguntadas das pessoas em entrevistas que nós temos. São as coisas que mais prejudicam o nosso corpo, né? Álcool, drogas, essas coisas que a gente não utiliza. E mas o resto. Vocês praticam esportes? Uhum. Eu gosto muito. Então, nos Estados Unidos eu jogava vôlei e Que eu isso? nadava na Ah, escola. que isso? Ah, vôlei. Uhum, Ah, isso. sim. Sim. Desculpa. Tudo bem. Acontece muito. Mas esses foram o que eu joguei na Vôlei escola. e qualquer outro esporte? Eu nadava. Nadava? Uhum. Então, eu fiz corridas de natação. Mas também eu gosto de jogar basquete, futebol americano. Eu tô gostando mais de futebol agora. Ah, é? Aqui no Brasil. Aprendeu. Aham, a ainda eu gostar? sou muito ruim, mas eu tô aprendendo. É. Cara, e você? Eu gosto muito de jogar futsal. Não sou tão bom, mas eu gosto muito de futsal. E gosto muito de ping-pong também. Onde você joga futebol? Então, na verdade, nossa igreja tem uma quadra Ah, ali em frente, de futebol e de vôlei. Então, é lá, atrás da van, né? Uhum. Então, nós temos atividades lá, geralmente no sábado, para as pessoas se divertir. Mas, realmente, é para jogar esportes, para se divertir. Esse é o único propósito. Pra exercitar o corpo, né? Pra também se divertir. Porque como a gente anda muito, é uma rotina bem exaustiva, então a gente precisa exercitar o corpo, né? Pra poder estar bem disposto pro dia. E é verdade que, não sei se foi o Smith ou outro profeta que fala que o Éden se localizava em alguma região dos Estados Unidos? Sim. Então, ele falou que esse lugar seria onde Jesus Cristo ele voltaria, porque na Bíblia fala que ele vai abençoar os filhos de Adão nesse lugar, nesse mesmo lugar onde eles saíram de Éden. Então ele falou que fica nos Estados Unidos, Que lugar? Missouri. Missouri? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A volta de Cristo será nesse lugar? Não a volta onde todo mundo tá lá, Ah, sim. onde a volta de Jesus Cristo por todo mundo ver. Mas ele falou que ele vai voltar e abençoar os filhos de Adão nesse lugar. Ah, sim. Eu vi que tem alguns, fazendo uma breve pesquisa, eu vi que tem alguns famosos, pelo menos nos Estados Unidos, né, que são Mormons. Não sei Uhum. se você conhece alguns. Eu vi que o vocalista da banda The Killers, Uhum. você sabia? Sim. A escritora, puxa, deixa eu ver que sai. Crepúsculo. A escritora de Crepúsculo também é Mormon. Tem entre outros, mas Uhum. tem alguns famosos. E será que eles seguem a doutrina e tal? Tem algum impedimento deles ter essa vida artística? Não, tá tudo bem para eles fazer isso. Realmente é bem importante para nós fazer o que nos faz feliz. Porque isso é porque estamos aqui na Terra, para ser felizes e seguir Jesus Cristo. Então, uma coisa é que nós realmente podemos fazer qualquer coisa que queremos, seguindo os mandamentos de Deus. E sobre vestimentos, assim. Aqui no Brasil tem algumas igrejas, eu mesmo cresci em assembleia, que era meio de costume dos irmãos usarem calça, mesmo nos seus dias na rua, em casa, e as irmãs saias. Tem alguma regra de vestimenta para Não. os irmãos Então, da igreja? queremos respeitar nossos corpos. Então, Sim. queremos mostrar muitas coisas para o mundo. Mas, realmente, só se nós estamos respeitando nossos corpos de novo. Isso é uma coisa Não bem mostrar nada importante. demais, tá É. tudo certo. Uhum. E você, perdão, o estado que você é do Arizona. Arizona. E quando 9 meses que você tá aqui, né? Sim. Como é que foi um choque? Imagino que foi um choque bem forte pra você, né? É. Muito diferente. Sim, foi bem diferente. Quando eu cheguei aqui, eu não falava nada de português. Então eu só estava
andando na rua, tentando entender o que as pessoas falaram para mim. Não dava nem pra evangelizar nesse tempo. Então, quando você chega na missão, você tem um treinador para ajudar você. Então, eu cheguei com uma pessoa que já teve 7 meses na missão. Um americano também. Sim. Que E, sim, e ele me ajudou, me ensinou todas as coisas e só depois de um tempo, ficando na rua, eu aprendi algumas coisas e ainda estou aprendendo dia após dia. Você aprendeu muito pouco tempo. Você aprenderia inglês em 9 meses? Não. Ele tá me ajudando com algumas coisas, né? Sei algumas palavras, sei falar algumas coisas, mas não tudo, né? Realmente bem difícil. Ele dizem que falar português é muito mais difícil, né? Porque português tem mais regras, coisas, mas inglês também é muito complicado. É. Bem complicado. Às vezes é uma palavra que significa outra. Tem uma palavra que significa, Uhum. por exemplo, play, né? To play. É brincar, Sim. Sim. É bem diferente. Agora que eu sei português um pouco, eu tô vendo que inglês é bem difícil mesmo. é bem difícil, né? E é a língua mais falada. Só que pra gente, por exemplo, o mundo todo fala inglês. O brasileiro já não, né? Pro gringo lá fora é mais fácil. Na Europa, por exemplo. Sim, Você não teria esse problema. Todo mundo fala inglês, ou pelo menos a maioria. sim. Aqui no Brasil, o gringo sofre um pouco, porque você vai ter que aprender, porque Uhum. a gente não sabe falar inglês. É. Mas é bom aprender um outro E o idioma. americano, me perdoe, é a impressão que eu tenho. Ele é meio preguiçoso para aprender outras línguas. É. Né? A gente tem uma noção. Mesmo que a gente não sabe falar, a gente tem uma noção Sim. de inglês. Sim. Ou até de outras línguas, né? Francês e tal. O americano. Porque É a lá- língua mais falada e, Uhum. pô, vocês têm que aprender Sim. a minha língua, né? Mas acaba sofrendo quando ele vai para outros países. Sim. Então na escola nós aprendemos, nós podemos escolher um idioma que nós queremos aprender. Então Tem a antes- opção de um terceiro, de um segundo idioma para vocês aprenderem Sim, na escola? então eu escolhi espanhol para aprender. Mas na minha escola teve espanhol e francês só. Então não teve muito para aprender, não teve português. Mas aprendendo espanhol. Mas tem opção de português? Hum? Tem opção de português? Na minha escola não teve. Ah. Mas eu acho que provavelmente na outras escolas provavelmente tem. Mas para mim aprendendo espanhol ajudou muito a aprender português. É parecido. Uhum. Só não cometa o erro de perguntar para uma mulher se você tá confuso. Não diga a ela se ela tá embaraçada. Vai por mim. É. Mas, então, acaba sendo um pouco mais fácil para você, porque tem muito latino lá, né? Que fala espanhol. Então, Sim. o americano acaba tendo alguma Sim. noção, né? Sim. Acaba tendo um contato com o latino. Mas, você sabia que aqui em Santa Bárbara veio americanos para cá? No Eu início da cidade? ouvi falar. Tem um cemitério dos americanos aqui. Uhum. Já foi? Não. Mas eu ouvi falar sobre isso. Isso A gente ficou sabendo através de um pesquisador que a gente estava ensinando. Também não sabia. não sabia. Mas você é daqui? Ah, não, eu sou do Ceará, sou de Sobral. Ah, você é do Ceará? Sim. Ah, então você também é um missionário mesmo. Normalmente, quando a gente vai servir missão, a gente não fica na nossa Ah, mesma não, fica na Mesmo- mesma cidade. estado, entende? Ah, Na sim. nossa cidade. A gente pode ficar até no na mesma região, né? Mas mesmo estado não. Porque o propósito é que a gente fique um pouco mais distante das pessoas que a gente tem o maior contato, tipo família, amigos, para que a gente possa se concentrar mais na missão. Porque esse é o propósito. Mas vai lá qualquer dia conhecer. Uhum. A origem deles, eles eram batistas. Tem até, eu acho que, um governador dos Estados Unidos, antigo governador, que teve parente aqui enterrado. Hum. Cemitérios americanos. Passa lá qualquer dia. Eles eram batistas e morriam os parentes, Aham. os filhos. E como que aqui, né, a gente descende de português e tal, uma tradição católica mais Sim. forte, quem dirigia a cidade na época não deixava eles enterrarem nos cemitérios aqui. Então eles foram obrigados a fazer esse Sim. cemitério, porque eles eram protestantes e tal. Mas e como que é saudade dos pais e tal? Tá um pouco forte, mas realmente não tá tão difícil como eu achei quando eu saí. Porque nessa segunda-feira, nosso dia de preparação, nós podemos ligar para nossos pais. Então eu faço uns vídeos chamados com meus pais cada semana.
eu falo com eles e é bem legal para ver eles e falar com eles, mas também para ser num lugar diferente, fora do meu país, aprendendo um outro idioma e longe dos meus pais. É legal, às vezes é difícil, mas é bom. Fala a verdade. Tá gostando daqui? Sim, na verdade eu tô muito. Sério? A comida aqui é muito boa. bom. É muito diversificada. Sim. Que prato você mais gosta? Eu não sei, eu gosto mais da sobremesa. Muito. Americano não é muito pra doce. Não, mas o açaí daqui eu gosto muito. Mousses eu gosto muito. Mas essas coisas não tem muito nos Estados Unidos. Feijoada. Eu gosto de feijoada também, não tem lá. É bem diferente do que qualquer outra coisa que eu comi nos Estados Unidos. Parece que tem uma... Qual que é o estado americano que tinha muito francês? Louisiana? Acho que era Louisiana. Tem uma... Dizem que tem um prato lá que é parecido com a Sim. feijoada. Sim. Não sei se a origem é a mesma e tal. Aham. Eu tô esquecendo o nome do prato, mas sim. Mas eu não tinha comido isso antes de vir por aqui. Então. Uma coisa que eu tenho vontade de comer de lá é marshmallow. É bom? É bom, é muito bom. Tem um aqui, mas é meio de mercado. Eu ainda não provei aqui. Não passa credibilidade. Ó, mas a comida do estado dele é muito boa também. A comida nordestina é muito boa. Tem algumas coisas diferentes, né? Que às vezes as pessoas aqui. A gente chega na casa de um É membro. diferente pra gente, que é do... O Brasil também é... A similaridade com os Estados Unidos é que também a gente é um país muito grande também. Sim. Então tem diferenças, não sei como que é lá. Imagino que também tem culinárias de um Sim. estado para outro, deve variar, né? Sim. E sotaque. Aqui, se você for num aeroporto, ou numa rodoviária, ou algum lugar turístico, por exemplo, se conversar com alguém, você vai saber de onde ela é. Por 3 minutos que ela falar. Você vai ver se o sotaque dela é do sul ou do norte. Ou aqui, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, aqui em Santa Bárbara mesmo, quem um pouco o pessoal mais velho tem um sotaque mais forte. Né, do R e tal. A gente até brinca que parece com o Sim. americano e tal. Sim. Piracicabana, então, é muito forte. É bem forte. E é uma cidade para outra, então já varia muito. Aham. Nos Estados Unidos tem essa variação linguística? Sim. Não é tanto só. O que eu acho só tem 3 sotaques bem fortes. Tem o sul. Texas? Texas ao sul. É bem forte. Tem o norte, mais perto de Nova York. Aquele sotaque é bem diferente. E onde eu moro, mais perto de Califórnia, Arizona, Utah. Mas, É um pouco mais diferente. O canadense tem sotaque? sim, tem. Não é muito forte. Depende de onde no Canadá. Eu não sei muito sobre. Mas é um pouco mais francês, porque lá também não Sim, falam francês. depende do lado, né? Tem um lado francês e tem... Sim. Eu não falo inglês, mas eu quando vejo um texano falar, dá pra ver que é ver. diferente. Sim. Mas a gente é um país muito grande e aqui tem muito sotaque. Então eu pensava que a variações de sotaque estava mais relacionada ao tamanho do país. E não. Porque na Inglaterra é bem menor E tem muitos e é sotaques. muito sotaque. Sim. Muito. Tipo, Londres tem muito sotaque. Na mesma Sim. cidade. Então já quebra isso, né? Os Estados Unidos é muito grande, mas não tem essa variação linguística como tem no Brasil e na Inglaterra. Sim. Vocês têm alguma, tipo, espécie de rixa, assim, com o inglês ou com o canadense e tal? Eu vejo nas séries e filmes que vocês dão uma sacaneada no canadense, acham o canadense meio bobão, assim, é verdade? Às vezes, há uma coisa que muitas pessoas falam que é canadense sempre vai ser mais amigável, como todo mundo sempre vai falar sim, por o que você está pedindo. Então, mais ou menos, geralmente é isso que todo mundo está falando. E você já viajou aqui no Brasil? Não, Só eu tô aqui, eu fiquei em Piracicaba por 6 meses e agora eu tô aqui faz 3 meses. Piracicaba é uma cidade muito bonita também. Uhum. E tem bastante missionários lá também. Sim, tem bastante lá. Que lugar você mais gosta daqui? Eu acho que eu gosto mais de Santa Bárbara aqui do que Piracicaba. Sério? Piracicaba foi um pouco mais grande e mais pessoas falaram, não foram tão interessados. Fecharam teve mais portas fechadas lá. Aqui é mais receptivo. Uhum.
Mas é a cidade, um dia de folga, por exemplo, que lugar que você gosta de... No final fomos para muitos lugares legais. Nós fomos para o zoológico de Americana, Sim. já. Mas lá em Piracicaba não teve muito para fazer também. Eu tô vendo que muitas coisas estão fechadas na segunda-feira Ah, para é. fazer. Então, É justo o seu dia de folga. é. Experimenta um dia aí no estado dele, é muito bom. Diz que o cearense ele tem um outro idioma, né? É. Fala palavras diferentes ali as pessoas não Você já entendem. ensinou pra ele a vaia cearense? Hã? A vaia? Não, nunca ensinei pra ele. É bem diferente. E a gente também tem outra similaridade, é que o americano, ele não. Se você olhar para o americano, não é só aquilo, né? Por exemplo, o cara branco, tem o branco, tem o negro, tem o asiático. Aqui também, né? A gente tem, por exemplo, eu vi uma reportagem que o passaporte brasileiro, ele teve um tempo que ele era o mais visado para esses pessoal que rouba Sim. e tal. Porque é isso, você nunca vai saber. O brasileiro pode ser qualquer nacionalidade, né? Porque é branco, preto, a gente é muito misturado. O americano é um pouco também, né? Sim. Diferente ainda mais lá que tem gente do mundo todo. Mas é isso, muito obrigado pelo papo. Espero que vocês tenham gostado. Algumas pessoas mandaram alguns recados aqui, vou ler. Enquanto isso, se vocês quiserem dar algum recado para o pessoal que está em casa. Pode ser. Então, nós queríamos falar sobre a conferência geral, que vai acontecer sábado e domingo. Então, nessa conferência, os líderes gerais da igreja, no caso, nosso profeta da igreja, os líderes gerais da igreja, eles se reúnem nessa conferência e vai ter transmissão para todo mundo. Essa transmissão vai acontecer todo mundo, dos Estados Unidos, no caso, vai ter tradução, tudo certinho para as pessoas que não compreenderem a língua, mas é algo bem importante porque vai conhecer um pouco mais sobre a igreja, né? Vai ser um evento bem importante e vai ser no sábado e no domingo. Então, para as pessoas que moram em Santa Bárbara, a gente vai ter uma transmissão que a gente vai fazer na capela, na igreja, no caso, que fica ali atrás da Havan, é a Rua do Açúcar ali, né? Mais ou menos ali. E vai ser bem interessante para conhecer um pouco mais da igreja, sobre os líderes gerais da igreja, sobre o profeta em si. Vai ser algo bem interessante. Vão ter sessões. No sábado vai ter sessão de 1 hora até as 3. De 5 até as 7 vai ter a sessão das 9, né? A sessão bem mais tarde. E no domingo vai ter só a sessão de 1 até as 3 e de 5 até as 7. Então vai ser um evento bem interessante. Que dia? Sábado e domingo. Agora. Esses agora que vem. Dia 6 e 7. Isso. Sim. É isso aí. Pedro Breda. Boa noite, pessoal. Tenho uma dúvida. Por que os mormons andam em dupla? E por que toda dupla tem um loiro e um moreno? Eu acho que é por companheirismo mesmo. Porque, tipo, tudo que a gente for fazer na missão, a gente precisa ter um companheiro, né? Então, no caso, a nossa dupla. Então, qualquer lugar que a gente for, até se a gente for no banheiro ou se a gente for para qualquer lugar, a gente precisa ter um companheiro com a gente. Sério? Sim. Não dentro do banheiro, no caso. Sim, mas ele precisa estar lá, tipo, ele precisa estar vendo o que a gente está fazendo, porque realmente é um trabalho do Senhor. Então, ele precisa estar vendo se a gente está fazendo as coisas corretas, onde a gente está. Então, a gente Tipo, está sempre um vigia o outro. um vigia o outro, entende? Um cuida do outro. E também na Bíblia, Jesus Cristo ele mandou os apóstolos para ir 2 em 2, para ensinar as pessoas. Então, estamos seguindo Jesus Cristo. Exatamente. Será que é por isso que a polícia também anda em dupla? Na viatura? Talvez, não sei. Boa pergunta, né? Larissa Andretta, minha esposa, boa noite. Minha sogra também aqui, boa noite. Antônio Andretta, meu sogro. Sara e Júlia. Mas a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Portanto, o batismo não salva, porém é uma ordenança de Cristo. Então, é exatamente como eu falei, ela não está errada. O batismo ele não vai salvar você.
suas ações, seus atos aqui na Terra, que vão te dar a salvação. O batismo é tipo como se fosse uma chave, para que a gente possa entrar no reino de Deus. Sim. Mas É se um a gente processo, não, né? sim, Faz parte. processo. Mas se a gente não for digno, se a gente não obedecer os mandamentos e fazer as coisas corretas, a gente não vai ter a salvação. Entende? Então a gente precisa ainda, tanto que a gente tem uma coisa depois do batismo que é perseverar até o fim. Então, se a gente só se batizar e voltar a fazer as mesmas coisas que a gente faz no mundo, a gente não está fazendo as coisas corretas, né? Não está fazendo aquilo que a gente prometeu no batismo, né? Que é servir ao próximo, guardar os mandamentos, fazer as coisas corretas. Eu queria. O Pedro Breda de novo. Eu queria saber o top 3 filmes favoritos dos convidados. Bem aleatório. Pode começar, Tá, pode ir primeiro. porque ele não gosta muito de filme. Mas, para um membro da igreja e tal, eu gosto muito de filme de terror, alguns filmes de terror. Não sei se eu gosto muito de filme de comédia. Eu não tenho 3 filmes preferidos, mas eu posso citar alguns. Gosto muito de Um Amor para Recordar. Nossa, Gosto você é muito de romântico. filme de romance. Crepúsculo, todos os filmes da saga do Crepúsculo eu gosto muito. Mano, e outro filme. Eu gosto muito da saga de Halloween. É Halloween, bom. muito bom. O último agora eu gostei. Você. Ah, eu gosto muito de um, Marvel, super-heróis. Eu gosto Eu gosto. muito. E o Star Wars também. Star Wars. Mas além disso, eu não assisto muitos filmes. Você. Aqui no Brasil você já assistiu o filme? Não, Não? aqui não. Porque eu ia te perguntar se você gosta da nossa dublagem. Eu não sei ainda. Não, não assistiu nenhum? Dá uma olhada. Aí depois eu te chamo de novo aqui e a gente. Pô, eu ia falar, eu faço. Sou comediante de stand-up Uhum. e. Poxa, nós, a gente que faz aqui, os comediantes, a gente admira muito os comediantes americanos, né? Vocês consomem muito, né? Stand-up. Você chega, você acompanha alguém de lá ou não? Não, não muito. Mas eu gosto muito de ouvir isso, não seguir muitas pessoas. Sim. Os principais lá são Dave Chappelle, Uhum. você deve saber. Sim. É... Lu Machado, boa noite, né? Ó, meu Daniel Machado. São remunerados pelo evangelho, pelo evangelismo? Então, como a gente falou, né? Vocês Como o Helder falam, falou, tem uma ajuda, a né? gente tem uma ajuda da igreja, só que depois a gente vai pagar pela nossa missão. No caso, como ele falou, a gente paga pela nossa missão. Então, todo esse valor que a igreja dá, Depois vocês depois devolvem. a gente vai meio que devolver, né? Quando a gente for pagar a nossa missão. Entende? Certo. Mas é algo bem. Não é algo, tipo, obrigatório, né? Vai depender de você. Tipo, a igreja vai, tipo, pedir. No caso, quando você chega, você tem uma entrevista com o bispo e tal, com o presidente, ele vai explicar tudo pra você. Mas praticamente você tem a sua vida toda pra No pagar. seu caso, a igreja pagou em dólar? Sim. Devolva em real. Então a igreja nos paga em dólar, na verdade. Então nós recebemos nossa mesada em dólar. Mas vocês são bem novos, né? Você tem 20 Dois. e você? 19. 19 anos. O que eu posso perguntar? Bate alguma. Vocês estudaram? Como é que é o lance de estudar e tal? Quantos tempos vocês estão na missão? Vocês têm que ficar na missão? Então nós ficamos por 2 anos. 2 anos. Dá tempo depois de correr atrás, de estudar e tudo. Uhum. Sim, então quando eu volto, eu vou para a faculdade, eu vou estudar, começar a vida. Então, você já tem data para ir embora. Ainda não. É uma data de verdade, mas tem uma. Não sei explicar. Acho que é um período que a gente dedica ao Senhor, né? Então, Aí depois que vocês voltarem a cumprir seus tempos, aí vocês não são mais missionários. Vocês Uhum. passam a ser um membro comum da Isso. igreja. a gente continua servindo na igreja, Sim. só que não como missionário, que é 24 horas por dia. E todo mundo passa por isso? De ser missionário? Não, você podia escolher se quiser ou não. Então vocês escolheram, né? Uhum. Então.
E depois que você voltava para os Estados Unidos, voltaria para cá, sei lá, de férias e tal? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu gosto. Eu acho que eu gostaria de levar minha família pra cá. Tá, trazer para eles Mostrar. conhecer. Uhum. Tem um certo receio deles? Ah, Brasil e tal. Às vezes a gente passa uma imagem meio que Não, violência, assim, Não. falam. não isso. Quando eu sabia que eu estava indo pro Brasil, a primeira coisa eu só sabia das Amazonas. Eu não sabia muito. Você acha que do Brasil. tudo aqui é Amazonas, é mato? Uhum, uhum. É bem. Por isso que fala, né? Do tal do estereótipo. Passa uma imagem. Às vezes a gente tem um estereótipo de lá também, né? De como é um americano, que nem eu falei do Amish. Sim. É uma coisa que eu tenho superficial, né? Eu não sei de fato como é. E é exatamente vocês com a gente, né? Uhum. Acha que é tudo mato, tem macaco andando na rua, né? Talvez seus pais te surpreendam também, né? Uhum. Tem carro andando, acho que é uma vida normal. Mas é isso aí, muito obrigado, meninos. Espero que vocês tenham gostado. E sigam lá o Westcast nas redes sociais, no Instagram, o Westcast. Siga também se inscreva no canal da Rádio Luzes. Também se inscreva no canal do Westcast no YouTube, beleza? Até a próxima quarta receberemos a Guarda Municipal, a Juliana. Falamos sobre violência doméstica, violência da mulher. E até a quarta-feira, às 7 horas, beleza? Fiquem bem. E sigam a gente nas redes sociais para vocês acompanharem o sorteio. Mês que vem a gente vai estar sorteando um par de rodízio para o casal, beleza? Então siga lá nas redes sociais do Estação Geek, beleza? E é isso, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.